Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse é o seu podcast da editora Chave Mestra e por aqui eu entrevisto em um formato de bate-papo descontraído os nossos escritores. Inclusive, você já está conferindo um aqui ao meu lado, né? Não vou falar ainda quem está comigo aqui, mas além do nosso escritor, eu tenho mais duas escritoras aqui na nossa mesa de podcast e eles que estão nesse livro incrível, que inclusive acabou de ser lançado, está com um cheirinho de novo. Um olhar para a saúde mental. Caminhos para uma vida equilibrada. E se você quer ter uma vida equilibrada, eu sei que a gente está ouvindo muito aí fora sobre isso, mas você pode pensar, isso aí não é pra mim. Ou então você pode pensar, isso aí é coisa que estão inventando, não existe vida equilibrada. Será? Ou será que você não está indo aí no profundo, no interior, no se desenvolver? E por que será que você não quer se desenvolver? Trouxe muita pergunta, não é verdade? Mas eu tenho certeza que os 3 escritores que estão aqui comigo hoje vão poder responder isso pra gente, porque eles são, além de nossos escritores, especialistas no tema que a gente está trazendo aqui, que é saúde mental, saúde emocional e tudo que permeia aí o nosso bem-estar, a nossa vida com plenitude e equilíbrio. Quero já chamá-los porque hoje vai ter assunto aqui nessa mesa de podcast, viu, gente? Trouxe aqui comigo, então, ao meu lado, Getúlio Fiuza. Tudo bom, Getúlio? Tudo bem. Como é que você está? Prazer estar aqui no podcast, dividindo esse espaço, esse momento com você. É uma alegria enorme nesse momento como escritor agora, né? A partir de agora eu posso dizer que eu faço parte desse time e certamente vai ser extremamente importante para uma carreira que eu pretendo percorrer ao longo desses próximos anos. Obrigada, por aceitar nosso convite para estar aqui hoje. Obrigado você. E vamos também apresentar agora as meninas que estão do outro lado da mesa, que é a Débora Fabrício. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Como é que você está? Prazer estar aqui. Gente, é uma alegria muito grande, né? Principalmente dividir a mesa com vocês, né? É uma alegria estar escrevendo o livro, né? Em coautoria. E é uma temática tão importante nos dias de hoje, é uma temática realmente muito significativa e que eu tenho a esperança, né? Como inclusive nós estávamos conversando, de ser essa sementinha para impactar vidas, para trazer esse olhar para a saúde mental e que as pessoas possam desenvolver esse caminho para uma vida equilibrada, né? A partir desses conhecimentos que estão sendo abordados. Ótimo. E eu tenho aqui também a Alexandra Mourão. Tudo bom, Alexandra? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Espero, nesse momento, contribuir um pouquinho com as pessoas que estão ouvindo a gente. Ótimo. Trazer estratégias de ação para a melhoria da nossa vida. Porque realmente falar sobre saúde mental hoje é imprescindível. Ótimo. E eu já quero começar com você. Não vou fazer roda aqui não. Então fiquem ligados aí, porque eu vou sair pergunta de todos os lados. Eu vou começar com a Alexandra, falando sobre o seu tema. Quando você recebeu o convite, não sei se você tem outras publicações, ou se foi a primeira aqui com a gente. E quando recebeu o convite, você já pensou nesse título para o seu capítulo, nesse tema? Pensei sim. Eu já desenvolvo um trabalho de educação socioemocional ao longo da minha carreira. Sou educadora. Inicialmente, eu sou a pessoa que sempre acreditou no potencial do ser humano. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui desenvolvendo, né, um trabalho específico unindo pedagogia e psicologia. E nesse fazer, eu quis muito ajudar as pessoas, né, a partir do meu conhecimento. Então, hoje, eu faço parte de um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu sou autora, né, escritora também de vários materiais. E hoje a gente consegue trazer para as pessoas conceitos, ajudar as pessoas a desenvolver habilidades socioemocionais a partir desse autoconhecimento, a partir do conhecimento que a pessoa tem sobre si. Então, a ciência hoje tem ferramentas. Eu acho que isso precisa ficar cada vez mais claro para as pessoas, né, que muitas vezes não têm acesso a essa informação. Então, é possível, sim, a gente se desenvolver, a gente se tornar a nossa melhor versão. E é sobre isso que eu vou falar, né? E vou trazer, porque meu coração vibra
porque faz parte da minha trajetória, faz parte do que eu realmente acredito, e no meu capítulo eu trago essa questão, né, da saúde mental e regulação emocional. Vivemos num momento específico onde ansiedade, níveis altíssimos de ansiedade, níveis altíssimos de depressão. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Para onde nós estamos voltando o nosso olhar? Para esse externo. E falta um olhar para o interno, para aquilo que realmente eu posso aprender a regular. Então, regulação emocional vem desse olhar. Eu não controlo as minhas emoções. Eu não tenho um botãozinho onde eu aperto e deixo de sentir. Mas eu aprendo a regular, a modular essas emoções a partir de um conhecimento, do meu funcionamento interno. Então, isso é aprendido. Então, como educadora, eu sei e aprendi, e a ciência nos mostra que eu posso desenvolver o meu processo de aprendizagem emocional a partir do momento que eu me abro para isso. Ótimo. E eu quero também que a Débora fale um pouquinho do capítulo dela, mas Sim. a gente está tudo muito ligado, né? A gente está falando aqui de temas, mas do mesmo livro, então capítulos, mas que tudo volta um pouquinho para o outro. Quando a gente fala de desenvolvimento, como o Getúlio também traz, vocês falam muito do desenvolvimento, também juntas, no trabalho que vocês realizam também juntas. É importante a gente trazer aqui que as pessoas, elas têm diversas ferramentas hoje. Então, vocês que estão vendo a gente aí, hoje é possível, são diversas ferramentas para a pessoa se desenvolver, né? Getúlio, Débora, Alexandra, a gente tem possibilidade hoje de buscar ajuda de uma forma mais assertiva ainda. Não que antes não tinha possibilidade, tinha, mas tinham ainda muitas pessoas que negligenciavam e falavam também de uma forma errada, errônea até, do que era saúde mental, do que era saúde emocional. Então, muitas pessoas até, quando buscavam ajuda, era um pouquinho escondido, não falavam para a família, ou até nem iam para não serem julgados. Hoje a gente tem isso mais aberto, hoje falar de desenvolvimento é algo positivo, então que a gente aproveite esse podcast e realmente mostre para as pessoas todas as formas delas poderem se desenvolver. No teu caso, Débora, no teu capítulo, quando você trouxe para a gente, para a editora, esse tema, o que você trouxe um pouco das suas experiências ali clínica ou pessoais que lá atrás você também passou? Conta um pouco pra gente. É muito interessante a gente falar sobre saúde mental, né? E eu acredito que quando eu pensei no título do capítulo, pensei nessa escrita, tem muito a ver, sim, com a minha prática clínica, mas também com esse trabalho que desenvolvo de educação socioemocional. Muitas vezes as pessoas, elas têm um olhar e um foco muito voltado, né, para a emoção, mas à luz da terapia cognitivo-comportamental, e essa é uma teoria interessantíssima de ser conhecida, porque hoje é o que nós temos como padrão ouro dentro da psicologia de intervenção e tratamento, à luz da terapia cognitivo-comportamental, nós trazemos a interpretação das situações, o olhar que temos sobre as situações como algo fundamental e que impacta diretamente a nossa emoção e o nosso comportamento. Então, quando eu pensei nessa escrita, e principalmente quando eu pensei na contribuição que eu poderia trazer para as pessoas que realmente desejam conhecer mais sobre o seu funcionamento interno, sobre como esse conhecimento pode efetivamente ajudar na minha vida, na minha história, entender sobre o meu olhar sobre as situações e como esse olhar impacta é fundamental, porque se a minha interpretação corresponde à realidade, possivelmente a minha emoção ela pode ser melhor regulada, eu vou ter mais capacidade de administrar essa emoção e o meu comportamento vai ser mais assertivo, eu vou exercer diante daquela situação uma ação mais assertiva, mais condizente com o que a situação precisa, mas se o meu olhar, se a minha interpretação é uma interpretação equivocada, isso vai com certeza impactar também a minha assertividade. Então, eu possivelmente posso ter um comportamento que não seja tão assertivo, tão adequado diante daquela situação. Então, quando eu pensei em refletir, trazer o tema, né, distorção cognitiva
para o livro foi muito nesse sentido. Sim, de trazer essa ferramenta e esse conhecimento da terapia cognitivo-comportamental que pode impactar de uma forma tão positiva a nossa vida. Então, falar sobre isso, falar sobre o pensamento, falar sobre como esse pensamento influencia é algo que muitas vezes não é de conhecimento tão amplo. Então, falar sobre isso realmente é fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde a gente traz um olhar muitas vezes equivocado. E todos nós fazemos isso. Todos nós, em algum momento, nos equivocamos. Todos nós, em algum momento, trazemos esse olhar distorcido diante da situação. Então, quando eu aprendo esse conhecimento, entendo sobre o meu funcionamento interno, eu tenho como realmente ter comportamentos diferentes e mais assertivos, mais saudáveis e que tem tudo, com certeza, a ver com a temática do nosso livro. Com certeza. E trazendo para o Getúlio... exemplificar, quanto maior a minha emoção está intensa, a minha capacidade de pensar está diminuída. Ótimo. Inversamente proporcional. E vou pedir até para você, inclusive, falar disso, só para segurar para a gente também falar um pouco com o Getúlio, mas vamos falar disso? Sim. Porque muitas pessoas acreditam que é só, não, vamos passar com terapeutas, psicólogos, coach, que tá tudo certo. Não, tem que entender. Tem que entender. Não é só, eu vou Isso. passar e eu também não vou fazer nada aqui, porque tudo vai vir mastigadinho, vai ser mágica, então eu tenho que ter conhecimento, por isso que a gente vai trazer aqui. Você lembra? Se eu passar pro Getúlio, segura aí que você tem que lembrar, e pra gente não sair sem isso. Getúlio, conta um pouquinho, porque eu achei que é muito legal quando a gente estava falando nos bastidores, que você foi de uma outra forma para o desenvolvimento, né? Conta um pouquinho pra gente também, além do seu capítulo que você trouxe, antes de tudo isso, como que você entrou no desenvolvimento humano, em toda essa experiência que você tem ganhado e tantas pessoas que você já alcançou nas suas palestras, mentorias? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a minha vida foi uma ruptura muito grande, porque lá atrás, ao longo da minha jornada, a minha primeira formação, a minha primeira graduação foi em medicina veterinária. Então, eu atuei como veterinário durante alguns anos, mas eu me senti um peixe fora d'água. Por que eu me senti um peixe fora d'água? A interação com o meu paciente não me dava devolutiva, porque eu sou influente alto. Então, imagina um influente alto falando com um pet que só balança o rabinho. Quer dizer, eu ficava castrado como relação à devolutiva que eu não tinha desse paciente. E eu comecei a observar o meu cliente. Eu começava a demandar tempo com o meu cliente. E aí comecei a observar que o meu cliente estava numa situação talvez um pouco mais delicada do que o próprio meu paciente. Às vezes mais doente do que o meu paciente. E aí eu comecei a observar algo que eu não tinha dado muito crédito, que era por que essas relações se comunicavam. Então existe uma comunicação. Nós somos seres superiores que temos uma estrutura de governança superior a todos e qualquer outra espécie. Nós temos um córtex pré-frontal que é absurdamente diferente de qualquer outra espécie. Então, quando a gente utiliza bem essa máquina, a gente vai comunicar coisas boas para todas as pessoas que estão conosco na jornada. Caso a gente não utilize, isso também vai ser comunicado, mas de uma forma desequilibrada e trará bastante problema para todos aqueles que estão, inclusive para os próprios pets. Sim. Foi aí que eu comecei a observar isso e falei assim, eu preciso conhecer mais sobre isso. E não te cortando, porque eu gosto muito de animais, né? Então eu sou a louca dos animais. Mas eu falo porque eles entendem, inclusive, isso. Por eles sentirem tanto que um dono, um tutor adoecido, adoece seus pets. Por isso que você estudando foi maravilhoso, você se atualizando para entender que você poderia tratar deles para que eles também não adoecessem. Porque quantos animais não estão adoecidos porque as pessoas fazem os pets de filhos ou porque as pessoas mimam os pets, que na verdade ela quer aquilo para ela, né? Como se fosse um objeto, enfim. E aí deixa eu não atrapalhar o convidado, mas eu acho muito importante. O grande impacto foi o dia que eu atendi uma paciente acidentada, porque eu tinha uma especialização, atuava dentro dessa especialização, que era ortopedia. Eu atendi esse paciente acidentado, não tinha fratura e tal. É delicado realmente a situação, mas eu vi o desespero daquele jovem casal que dizia assim, por favor, doutor, salva nosso filho.
E isso me impactou muito, porque eles choravam desesperadamente, eles salva o nosso filho, salva o nosso filho. E eu fiquei assim, atuei, claro, o que tinha que fazer, recuperamos e tal, mas depois eu fiquei pensando sobre isso. As pessoas realmente têm colocado ele como filho, um pet como filho. Isso tem alguma coisa que realmente chama atenção. Tem algo que precisa ser estudado. Tem algo que precisa ser colocado nos seus devidos lugares. Aí quando eu comecei a estudar sobre isso, porque eu percebi o seguinte, as pessoas estão buscando resolver suas dores com elementos que estão fora. Exato. E isso só mascara e só prorroga, às vezes, a sua dor. Eu preencho com a viagem, eu preencho com dinheiro, eu preencho com sexo, eu preencho com um pet, eu preencho com um carro, eu preencho com coisas. E eu não consigo realmente preencher os meus vazios, entender as minhas, se eu mergulhar para dentro. Ótimo. E esse é um ponto realmente muito relevante na nossa história. E é o que, na realidade, a gente vai trazer aqui. E não só coisas, né? Eu considero, claro, o meu pet, já falo mesmo, não é meu filho, mas eu mimo. Mas a gente traz aqui para, por exemplo, tem pessoas que não são só coisas, não. O próprio filho. Porque ela quer que o filho tenha, e a gente vai voltar agora para você também, Alexandre, porque ela quer que, às vezes, o filho dê aquilo que ela não teve, aquela cura que ela não teve. Então, é justamente Exatamente. isso. Desenvolvimento é muito além do... Ou, por exemplo, você tem um pet para você se sentir mais viril, porque o meu pet é aqueles cachorros de guarda, então eu vou usar como arma. Ou eu não vou, no trânsito, ser uma pessoa com inteligência emocional, porque não, eu tenho que esse sou eu. Então, até que ponto que a gente está chegando? Eu posso fazer mais uma adição aqui na nossa fala? Pode. O que os... Vamos pegar um pet que é o mais representativo nas relações humanas, que são os cães, por exemplo. O que eles demonstram de forma bem clássica que o ser humano tem muita dificuldade de demonstrar? Amor incondicional. Porque se você pensa bem, você ama uma pessoa, pega seu esposo, eu gosto dessa analogia, pega seu esposo, joga ele no porta-malas do seu carro e deixa ele lá em meia hora lá, trancado no porta-malas do seu carro. Depois tira ele de lá pra você ver. Ele não vai querer abanar o rabinho, ele vai querer bater. Agora, se você fizer isso com o seu pet, o que ele vai fazer? Desesperadamente ele vai. Mesmo que você espancá-lo, daqui a pouco, ele vai voltar e vai lamber suas mãos. Então ele entrega algo que é fantástico, que ele não é guardar mágoa, guardar ódio, guardar, e ele simplesmente se entregar para quem ele realmente ama. E isso é fantástico, porque aí eles encontram algo que o ser humano tem uma dificuldade gigantesca de propagar, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Na verdade, ele está propagando o amor ao próximo como a si mesmo. O problema é que ele não sabe que ele é muito, muito amado, que ele nasceu por amor, ele foi feito por amor e ele existe por amor. Quando ele não sabe disso, ele só vai dar conotação ao qual ele está vivendo. Se eu acho que eu sou dessa maneira, eu propago para o outro a maneira com que é a minha cosmovisão, são as minhas lentes, é assim como eu vejo o mundo, é assim como eu vejo as pessoas. Enquanto eu não trocar essas lentes, as quais eu não pedi para receber, nossas cargas hereditárias, o nosso volume de aprendizado, as nossas memórias, eu vou projetar para o outro somente aquilo que eu acho que realmente faz sentido para mim. Vamos ter muito papo aqui de desenvolvimento de todos esses assuntos. Queria que a Alexandra voltasse um pouco naquele ponto, mas antes da gente voltar lá, fala um pouquinho também, porque a gente apresenta vocês aqui como nossos escritores, mas vocês estão falando já do tema, as pessoas têm uma ideia, mas fala um pouquinho também das tuas formações, qual que é o teu trabalho hoje, Alexandra, as tuas frentes de trabalho e quem quiser procurar teu trabalho também, onde que te acha, né? Não só no Instagram, mas no sentido de clínicas, online, presencial, como que é feito o teu trabalho hoje, Alexandra? Pronto, meu trabalho hoje é na clínica, eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga e eu tenho um trabalho, né, maravilhoso, acho que hoje é o meu
é o que faz o meu coração vibrar, que é essa perspectiva de ensinar as pessoas sobre educação emocional, aprender sobre as próprias emoções, aprender sobre esse funcionamento interno. Então, no meu capítulo, eu trago o embasamento teórico, porque a gente precisa estar embasado na ciência, né? Minha fala aqui, ela não está só embasada no que eu acho, no que eu penso sobre, né, a vida, as coisas, mas a minha visão de mundo perpassa também pelo esse olhar científico. Então, a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia são utilizados aqui nesse conhecimento. Eu trago esse conhecimento para validar essa importância da gente investir na nossa saúde mental e desenvolver os nossos processos internos a partir de um conhecimento validado, comprovado cientificamente. Ótimo. Então, o que eu penso está ligado com o que eu sinto e está ligado com o que eu faço. Eles são interligados, né? E nesse funcionamento, a interpretação que eu faço sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo vai revelar não sei se é grau, né? Não sei se eu poderia dizer assim, mas o meu desenvolvimento emocional. Então, não estamos falando aqui de idade, porque cronologicamente todos nós podemos ter 20, 30, 40, 50 anos, mas o desenvolvimento emocional, ele é medido pela capacidade de eu lidar com as minhas próprias emoções e com as adversidades, de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Não estou, né, nomeando perfeito ou se tem um padrão para lidar. Ninguém está livre de ter dificuldades, de ter adversidades. E isso é importante que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis e a gente acha assim, só acontece comigo. Só sou eu que passo por isso. Getúlio, você tem problema, mas você não ouviu ainda, deixa eu contar o meu. E muitas vezes a gente precisa aprender a olhar a forma com que eu estou interpretando aquilo que me acontece, para que eu consiga modificar os meus pensamentos para modular a minha emoção. Então, como eu falava antes, quando a minha capacidade de pensar está diminuída, a minha emoção, se a minha intensidade de emoção estiver aqui, a minha capacidade de pensar está aqui. Inversamente proporcional. Se eu consigo, né, regular a minha emoção, a minha capacidade de pensar, o meu cognitivo aumenta e a minha emoção volta para o estado basal. Por que isso é muito importante a gente aprender? Porque imagine quais são as decisões mais difíceis e às vezes mais desastrosas que a gente toma quando a gente está com uma carga emocional muito alta. Então, aprender a regular a emoção é fundamental. Ótimo. E, Alexandra, como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo a regular a minha emoção? Primeiro, eu preciso aprender, é uma pergunta que a gente não faz. Você me perguntou como é que eu estava. Você estava, oi, Alexandra, tudo bem? Mas ninguém pergunta, Débora, o que você está pensando? É mesmo? Ninguém pergunta, né? E o que nós estamos pensando vai estar interligado com o que eu estou sentindo. Quando você diz, né? É minha filha aqui, cuide da minha filha, a sua paciente disse. Ali, ela está tendo uma interpretação, ela teve uma interpretação de que isso aqui é tudo para mim. Se a gente pudesse traduzir. Eu não tenho... Se ela não ficar bem, o meu mundo desaba. Olha, possíveis interpretações. Exato. E aí, será mesmo? Aí o que a gente tem que aprender a fazer? Que é o que eu falo no meu capítulo. A questionar esses pensamentos. Será mesmo? Será que não existe outra forma de eu pensar sobre essa situação? Será que não existe outra forma de lidar com essa realidade? Porque a realidade se apresenta. O cachorrinho está doente. Mas eu estou procurando um profissional para ajudá-lo. O que esse profissional vai... será que eu estou com condições de ouvir o que ele tem para me dizer? Ou eu estou tão focada na minha dor, aquilo se tornou tão... muito próximo de mim que eu não consigo olhar ao meu redor. Então, quando a gente aprende a fazer esses questionamentos, a gente consegue ter um distanciamento emocional e a minha capacidade de pensar vai
aumentando. Ótimo. Que não quer, desculpa que eu te cortei, mas que não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa fria. Quer dizer que você vai ter aquilo que você falou da regulação para saber como agir. Perfeito. Porque de repente pode até atrapalhar no momento, né? Isso tudo está ligado com o funcionamento do cérebro. Por quê? Porque a área responsável por esses processos é o córtex pré-frontal. Então, nosso sistema límbico, né, mais ou menos aqui no centro, né, a amígdala dispara essas emoções, principalmente quando eu estou vivendo uma situação de perigo, de ameaça, né? Então, como você relatou da experiência da paciente, assim, eu posso perder, eu posso ter aqui um prejuízo, pode ser algo acontecer comigo, e é algo ruim, né? Desconfortável, porque quando está bem, está tudo bem. A gente vai aprendendo a manejar, mas quando algo salta e se torna uma ameaça, isso fica mais dificultoso para a gente lidar. E aí é que a gente precisa aprender as ferramentas. As ferramentas para lidar. E aí ativar esse córtex pré-frontal, que é o que você está colocando assim, não é ficar frio ou ser racional, mas é ativar a minha capacidade de pensar, elaborar e organizar a informação. Eu gosto muito, Alessandra, de interpretar esses momentos, e eu costumo indicar para as pessoas, tanto os coaches como nas palestras. Gente, aprenda a fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas para si mesmo. Por que é que eu estou sentindo isso? Por que me ativou esse comportamento? De onde que vem isso? Porque se eu não... emoção quer me dizer? O que essa emoção quer me dizer? Sim. Porque se eu não entender isso, eu não for capaz de fazer as perguntas certas, eu não vou ter a resposta certa nunca. Mesmo que vocês, como psicólogos, como profissionais excepcionais, que eu admiro muito, tem uma filha, inclusive psicóloga, tá trilhando um caminho que talvez eu queria trilhar lá atrás e eu não entendi isso muito bem. Mas é curioso que eu olho que, às vezes, por mais que você tenha vontade, tenha desejo de entregar para o outro uma construção ideal da vida dele, no fim das contas vai depender muito dele mesmo. Exato. Dele mesmo, porque você não tem o poder de entrar no cérebro dessa criatura e modificar todas as memórias dele. E eu queria justamente falar sobre isso, Débora, sobre o que a gente está trazendo aqui. Qual que é essa questão, não sei se você quer falar exatamente sobre a TCC, ou se a gente pode falar direto da distorção cognitiva, que está ali relacionado, porque está dentro. Como que funciona isso, então? Como que eu sei, eu estou aqui chegando como um paciente e que eu não sei o que eu tenho, mas eu sei das dificuldades que eu tenho. Perfeito. O que a TCC pode auxiliar essa pessoa? Em que sentido qual é o diferencial da terapia cognitivo-comportamental? Perfeito. É muito interessante você perguntar isso, porque a TCC é uma abordagem muito pedagógica. Então, entender sobre esse funcionamento interno, inclusive dentro do consultório, né, no nosso fazer clínico, é algo fundamental. Então, eu parto do pressuposto de que você traz as suas dores enquanto paciente, mas eu vou te ajudar a entender mais sobre isso. Entender mais, inclusive, sobre o seu funcionamento interno. Porque quando eu entendo sobre o meu funcionamento interno, me aproprio desse conhecimento, eu tenho como dar novas respostas diferentes diante dos desafios da vida. Porque uma coisa é certa, a vida não fica mais fácil. A gente precisa se fortalecer e a gente precisa se ferramentar para que a gente possa efetivamente lidar, né, dar conta desses desafios que aparecem todos os dias, porque o desafio ele não pede para aparecer, ele não pede para chegar na nossa vida, ele não bate a porta e diz, oi, eu posso entrar? Ele simplesmente vem. Então, olhar para o nosso funcionamento interno e fortalecer esse processo de autoconhecimento é fundamental. E falando sobre distorção cognitiva, é muito interessante, o Getúlio falou sobre a questão das lentes, né? E eu achei interessante porque é exatamente isso. A distorção cognitiva, ela é
comum principalmente nos quadros psicopatológicos. Ansiedade, depressão, os quadros que a gente enfrenta hoje, né, e que realmente nós temos dentro da nossa sociedade, a gente pode considerar uma epidemia de saúde mental, porque nós temos realmente quadros de ansiedade, quadros de depressão aparecendo todos os dias. Existem estatísticas, né, que trazem isso de uma forma muito forte para a gente, e todos esses quadros, eles têm um fundo, né, na distorção cognitiva. Então, entender sobre isso, né, e trazendo o exemplo da lente, entender que, por exemplo, vou trazer um exemplo que é uma coisa que, inclusive, eu faço no meu capítulo. Eu parto de exemplos fictícios, né, e é uma linguagem, né, bem pedagógica, trazer exemplos fictícios, mas que são exemplos que, com certeza, muitas pessoas podem se identificar, né? Porque quando a gente para, e vou dar um exemplo, digamos que eu cheguei, Débora, e olhei para você e disse, nossa, Débora, como você tá bonita, essa cor te favorece tanto, e aí você pode ter, e aí, olha só as lentes, né? Nossa, mas que coisa boa, né? A Débora tá me elogiando, que maravilha, né? De repente essa cor aqui tá na minha paleta. Mas você também, dependendo do dia, dependendo de como você esteja, um pensamento que pode passar pela sua cabeça é: e por que ela está dizendo isso? Será que nos outros dias eu não estou tão bem? Será que em outras cores eu não fico tão bem como essa? Entende? É uma questão de leitura, de perspectiva, que diz da lente que eu leio, né, a situação. E tira uma dúvida. Eu falo aqui, e o José já está acostumado, né, José? José, para quem não sabe, vocês já sabem que vocês estão sempre aqui com a gente, mas o José fica ali no corte das câmeras e ele sabe que eu faço, quando eu trago aqui psicólogos, psicoterapeutas, quando a gente fala desses temas, viu, Getúlio? Eu faço já a minha sessão de terapia, então eu já vou fazer a minha aqui. Eu já pergunto tudo, eu já aproveito mesmo. Gente, é assim, não façam isso que nem eu faço, não. Eu vou lá também na minha consulta, mas aqui a gente traz porque são dúvidas que pode ser de vocês que estão aí. Perfeito. E como que eu percebo isso? Porque, por exemplo, hoje eu tenho essa visão de que se você falar isso para mim, eu vou achar, olha que legal, ela realmente achou isso. Outra pessoa talvez ache que, nossa, eu acho que ela tá querendo ser, sei lá, ela não gostou e tá falando isso. O que faz essa mudança dessa visão? Para que a pessoa também, porque a gente sabe, eu não sei como vocês chamam isso, quando a pessoa tem sempre a visão negativa, de Perfeito. que sempre o outro, não é verdade. Deve estar querendo tirar uma de mim, não sei. Como que a gente muda esse olhar? Perfeito. Essa é uma pergunta excelente, porque ela parte do pressuposto que, para que eu entenda o meu pensamento, primeiro eu preciso tomar consciência dele, que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz. E isso é algo que o nosso mecanismo fisiológico, inclusive, pode explicar de uma forma muito presente, porque quando eu experimento uma emoção, por exemplo, o meu corpo, ele traz reações fisiológicas. Se eu experimento a raiva, por exemplo, a minha respiração fica mais ofegante, eu posso ficar, né, posso sentir uma pressão na minha cabeça, posso ficar mais ruborizado de raiva. Então, a experiência emocional é algo que eu consigo mais tranquilamente, né, digamos assim, eu vou colocar entre aspas, porque nem sempre, mas de uma forma geral, eu consigo perceber mais porque ela tem um vínculo muito forte com as minhas reações fisiológicas. Então, eu tenho pistas no meu corpo da emoção que eu estou sentindo. Mas, para acessar o meu pensamento, eu preciso me questionar. Ok, eu estou experimentando essa emoção, mas o que ela está querendo me dizer? O que pode estar passando na minha cabeça nesse momento? Que é o grande ponto, que é o que geralmente as pessoas não fazem. Então, quando eu me pergunto o que está passando pela minha cabeça diante dessa situação, eu também me desprendo um pouco, porque isso é uma coisa importante, né? Porque não é a situação em si. E isso os estoicos, né, lá na filosofia já diziam. Não é a situação em si que me impacta, é a forma como eu olho, como eu interpreto a situação. Então, quando eu me pergunto o que está passando pela minha cabeça diante dessa situação, eu tenho a possibilidade de acessar o pensamento. E esse processo de autoquestionamento, né, de questionar os meus pensamentos, de conversar com eles, porque sim, essa conversa interna, ela precisa acontecer e ela é muito saudável, porque ela me traz essa perspectiva de, não, pera, a Débora me disse, né, que eu estou bem.
por que eu não vou acreditar, né? Vamos aqui, né? Por que eu me senti desconfortável, né? Diante disso. Sim. Será que eu estou bem, né? Será que hoje é um bom dia para mim? Será que realmente tem a ver com a Débora ou com o meu estado emocional anterior? Tem a ver com de repente, um conflito no trabalho que eu vivenciei e eu já não estou me sentindo muito bem. E você falou sobre a questão do olhar negativo, né? Nós temos algumas distorções cognitivas que são muito comuns aos seres humanos. Isso, inclusive, eu falo no meu capítulo. Exatamente, eu trago algumas distorções cognitivas mais comuns e elas, muitas vezes, quando a gente aprende a acessá-las, né? E todo mundo tem em algum momento algum erro de pensamento, né? Que é esse julgamento que eu faço sobre a situação que não corresponde à realidade. Então, quando eu aprendo a me questionar e a buscar um olhar para a realidade mais apropriado com o que de fato se apresenta, quando eu não tomo as minhas emoções e os meus pensamentos como verdades absolutas, isso por si só já me dá uma condição de encontrar caminhos mais saudáveis na vida. E tem muitas coisas também, vou passar para o Getúlio, porque você fala muito disso aqui também no teu capítulo, dessa autoconsciência, razão e emoção, e a gente vai trazer um pouquinho, mas tem muito de também, muitas vezes, mesmo não entendendo o que o outro, porque a gente nunca vai saber a intenção do outro, a gente entender do que a gente, como vocês estão dizendo, o que eu sei sobre mim. E se ela falou, se o outro falou ou não, independentemente se estava falando para me agradar ou não, é o que eu penso sobre mim também. A gente também não deixar muito com que as coisas, o importar, que é no sentido de importar algo para nós que não é nosso, né? Então tem um pouco disso também, da gente entender. Por isso que eu achei muito lindo quando você falou assim, as pessoas não perguntam o que você pensa, mas perguntam como você está. E o pensar, muitas vezes, não é fácil. Por isso que eu acredito que as pessoas, como você fala muito aqui, razão e emoção, as pessoas não conseguem encontrar hoje o equilíbrio de tudo. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, se pensou. E porque talvez o pensamento dá trabalho. Dá trabalho de você olhar para dentro, não é? Perfeito. Fale, Alexandre, porque eu sei que vocês querem falar e já jogo com o Getúlio. Perfeito. É como... Não é? É como a gente... O que a gente precisa fazer? Ativar as nossas câmeras internas de observação. Eu preciso desenvolver um olhar para o que está passando na minha cabeça. Você escuta vozes? Uma pergunta? Escuta. Vou dizer que não sei se são de fora ou minha, porque eu falo comigo toda hora, já não sei se são vozes. Nós escutamos vozes o tempo inteiro. Eu já achava que era minha. E não são nossas, muitas vezes. É tudo que a gente foi aprendendo sobre nós. Porque quando... no exemplo, né, citado, a gente questiona, será que ela falou porque ela realmente está achando que eu estou bonita ou não? Em algum momento, essa aprovação foi questionada. E eu preciso olhar para isso. Sim, entendi. Né, sobre o que eu penso sobre mim, numa perspectiva do meu autoconceito. Ótimo. Do que eu elaborei sobre mim. E aí, quando você diz assim, eu sou assim mesmo. A gente precisa entender, e isso a neurociência nos ajuda, que nós não somos assim. Nós estamos tendo também uma oportunidade de nos desenvolvermos a todo momento. Isso é a síndrome, e é sobre isso é a síndrome da Gabriela, eu ia né? te dizer que ela é da Bahia, a síndrome da Gabriela. Nos fale mais sobre isso, Getúlio. Porque ele é da Bahia, né? Desenvolver é isso, né? Que é o que a gente fala, é você tirar as ataduras, não sei como a gente pode falar, de processo de... As amarras, as né? amarras. Fala um pouquinho também, Getúlio, porque você coloca muito no seu capítulo. Eu vou começar com uma pergunta para vocês, que é uma pergunta bem incômoda. Qual que é a chance que vocês acham de vocês vencerem o inimigo se vocês não conhecem esse inimigo? E agora? Eu não vou nem responder. Muito pequenas. É quase nula. Quase nula. Perfeito. Primeiro, então, vamos partir de um princípio. A primeira coisa, se você quer saber o teu potencial em vencer o inimigo, você precisa se conhecer primeiro, conhecer o teu potencial. Saber quem é você de verdade. O grande problema parte daí. Porque tem muita gente vivendo com a vida emprestada, achando que é algo que não é. E essa clarificação de quem verdadeiramente eu sou é um princípio fundamental. Sun Tzu
no livro dele, A Arte da Guerra, que é extraordinário, aplicável em quase tudo nesse planeta, ele já fala sobre isso. Primeiro você tem que conhecer o teu verdadeiro potencial, teu exército. Depois você precisa conhecer, tentar buscar o máximo de informação possível sobre o seu inimigo. Só daí que você vai traçar as estratégias para poder vencê-lo. Se você não conhecer sobre isso, você não vai vencê-lo. Você vai ter sérios problemas nesse confronto. Então esse é o princípio da consciência que nós temos batido sobre isso, porque entender essa estrutura maravilhosa que Deus nos deu, que foi o cérebro, é algo que é fundamental. Bom, como é que eu faço para começar a entender isso? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Se eu tiver capacidade de fazer as perguntas certas, obviamente eu vou conseguir buscar as respostas certas. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou precisar de uma coisa importantíssima, que é exatamente a nossa área que nós estamos falando, de saúde mental. Saúde significa ter homeostasia, equilíbrio. E equilíbrio, e aí eu trago uma certa crítica à própria medicina, de certa forma, porque a medicina moderna, ela não, pelo menos até que a gente viu até pouco tempo, ela não tratava o ser humano de forma holística, e sim pontual. Ah, tá doendo o dedo, vou tratar o dedo. Mas por que esse dedo está doendo? Isso. O que está ocorrendo nesse organismo que houve uma inflamação na articulação do dedo? Esse dedo está desconectado do restante do corpo? Todo, né? Entende? Então, começar a observar o ser humano de forma holística é um fundamento extremamente interessante. Fazer perguntas, o que te levou, o que começa, quais são os momentos. E aí a busca do profissional, e os profissionais precisam ser hábeis de fazer as perguntas certas, porque é aí que realmente vai trazer consciência. E deixa eu exemplificar uma coisa, dentro disso que você está colocando. Quando eu aprendo a fazer as perguntas, eu vou modificando as rotas neuronais. Exatamente. Digamos que eu esteja dizendo, e a minha distorção cognitiva seja, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou bom suficiente, eu não sou amado. Então o meu cérebro vai fazendo aqui, ó, a mesma rota, mesmo caminho. Eu vou repetindo. Por isso que as vozes, elas são reforçadas. E elas vão trazendo essa compreensão do que eu sou. Então, para eu mudar a minha rota neuronal e ter pensamentos, né, mais funcionais, para que eu possa modular melhor a minha emoção, regular melhor a minha emoção, eu vou precisar questionar o meu pensamento, observar primeiro, questionar, para que o meu cérebro aprenda. A palavra aprendizagem é importantíssima. E estamos todos, e isso é algo, a neuroplasticidade diz isso. Meu cérebro está pronto para aprender ao longo da minha vida, da minha trajetória. Então, para eu fazer essa rota aqui, eu vou precisar de esforço, porque dá trabalho, Sim. Pensar dá trabalho. Eu vou precisar olhar para dentro e olhar para aquilo que eu digo sobre mim, para mim. Então, é um processo de aprendizagem. E aí é isso, cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, considerando o que é importante para si. Porque assim, a gente não vai, né, olhar para o outro e dizer para o outro o que é importante para ele. Eu preciso olhar. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Entender o que é realmente importante para mim, né? E lembrando uma coisa... Eu vou só falar para vocês que a gente já está atrasado no podcast, porque a gente já encerrou o tempo. O José já está ali mandando mensagem. Eu vou pedir só para vocês contextualizarem agora para a gente encerrar. E aí, daqui a pouquinho, eu dou também o contato de todo mundo. Ok. Lembrando que nós somos seres habituais. Os hábitos, eles que realmente nós já tendemos a automatizar todos os hábitos. Por que a gente automatiza todos os hábitos? Para não gastar muita energia. O cérebro é um órgão com proporcionalmente do corpo, chega a ser ridículo a estrutura, né, o peso, mas ele consome uma quantidade de energia absurda em relação, consome mais de 20% da energia de todo o corpo. Perfeito. Então, ele é apto em fazer economia de energia. Então, ele tenta colocar os hábitos na forma automática de todos os hábitos que a gente tenha, seja bom ou seja ruim. E aí
a investigação dos hábitos é interessante porque é a partir dos hábitos que a gente vai começar a mudar algumas coisas. E a gente muda, segundo o livro Poder do Hábito, que é bem interessante esse livro, ele fala que você não muda os gatilhos e não muda a recompensa. Você só consegue mudar as rotinas. E ele usa a sociedade dos alcoólatras anônimos como uma das grandes referências nesse estudo que compilou, em que você só consegue mudar as suas rotinas. Os gatilhos eles vão ser bastante semelhantes, porque se você tentar mudar os gatilhos, você vai sabotar. Se você tentar mudar a recompensa, pior ainda. Então você precisa apenas mudar a rotina. Quando você muda a rotina, você consegue mudar o hábito. E vamos embora olhar para a saúde mental, porque senão não acaba, esse povo não para de falar. Você junta só gente de desenvolvimento, de saúde mental, é isso que dá. Mas eu quero convidar vocês novamente, eu sei que é pouco tempo. Aqui a gente sempre faz, claro, o Chave Mestra Podcast com os escritores, é para que a gente, na verdade, o público, leitor, conheça um pouco de vocês também e se identifiquem. A gente consegue essa conexão, e a gente está falando aqui de tantas questões da saúde mental, e a gente consegue se conectar com o leitor quando você visualiza, quando você tem o áudio, o visual. Então, é para isso que a nossa intenção foi que o Chave Mestra Podcast aproximasse o leitor do escritor. Então, hoje vocês estão conhecendo aqui, eles que estão comigo, Getúlio Fiuza, ao meu lado, a Débora Fabrício, a Alexandra Mourão. E eu quero que vocês conheçam também o trabalho deles, porque aqui é pouco tempo, gente. Se deixar, a gente faz de 4 horas, acho que é pouco pra gente aqui, né? E a gente vai embora, porque o tema é rico. Não dá pra gente falar isso, porque desenvolvimento, né, meninas, Getúlio, a gente não tem como falar isso em dicas práticas. Tem que vivenciar, você tem que passar por processos. É a vida não é assim. A gente não pode pontuar como, olha, faça isso, isso, aquilo, mesmo porque também é individual. Então, claro que quem sou eu aqui para falar, eu estou só conduzindo, eles sim têm toda a propriedade. Então, vão conhecer lá o trabalho deles. Vou deixar aqui na descrição, né, José? A gente coloca no YouTube aqui para vocês. É só vocês olharem aqui abaixo na nossa descrição. Se você estiver vendo esse vídeo no canal do YouTube da Editora Chave Mestra, vai ter o contato de cada um deles. E, inclusive, se você quiser adquirir o livro, é com eles. É direto com o autor. Esse livro que já saiu como best-seller. Então, que lindo. Tá aqui a publicação. E uma publicação que você pode também presentear alguém, porque ela vai ler cada capítulo, vai se interessar, e são 30 escritores, 30 especialistas, 30 pessoas que podem te trazer diversas ferramentas, que não são poucas, né, meninas? Quero que vocês deixem, mas é muito, muito, muito rápido, uma frase final aqui, as meninas para essa câmera e depois o Getúlio. Débora, pode começar. Deixa uma frase final pra gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse momento maravilhoso, e eu quero dizer para quem está assistindo que é importantíssimo, gente, cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, observar as nossas emoções, buscar ser mais assertivo, buscar, de fato, uma vida mais saudável. Então, que os conhecimentos da psicologia, que os conhecimentos que o nosso livro, Um Olhar para a Saúde Mental, estão trazendo, possa, com certeza, ajudar você e a muitas pessoas, né, a ter e a buscar essa vida mais equilibrada, com mais autoconhecimento e mais sentido. Obrigada, Débora. Alexandra. Eu queria dizer que a sua nova versão espera por você. Invista em si mesmo, não desista em nenhum momento, porque a cada dia uma nova oportunidade, e a busca pelo autoconhecimento vai trazer para você uma virada de chave. E só você pode fazer isso por você. Obrigada, Alexandra. Getúlio, suas considerações finais. Para você que nos assiste, eu quero dizer para você que a chave da tua liberdade está nas tuas mãos. É só você agora utilizá-la de forma adequada, de forma correta, que você vai ter a liberdade e vai conseguir viver os sonhos da tua vida de acordo com realmente que você pensa. Você não vai ser mais incongruente daquilo que você pensa e aquilo que você faz. Ser mais assertivo nas tuas decisões, naquilo que realmente você nasceu com um propósito eterno de ser um agente de transformação.
Ótimo, obrigada. Obrigada, queridos. E já deixo o convite aqui, eu já falo que é um convite de intimação para voltarem, para a gente fazer novos podcasts, podcasts únicos. De repente, vocês quiserem trazer aqui tudo que vocês têm também, que a gente faça individualmente. O que vocês quiserem, a gente está aqui. Eu falo que a Chave Mestra é a casa de vocês. Então, sintam-se à vontade para voltar aqui, nem que seja para tomar um café, uma água, para dar um abraço na gente, ou para voltar aqui e gravar com a gente também. Estamos por aqui. Obrigada, viu, queridos? Obrigada. E vamos Gratidão. para o nosso próximo episódio. Mas antes de você chegar lá no próximo, confere esse novamente. Volta, eu sempre falo aqui, volta todo esse vídeo e volte anotando a cada dica, a cada orientação, a cada, de repente, novidade, algo que você não sabia sobre a questão da saúde mental. Escreve e compartilha com alguém esse vídeo que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu te encontro no nosso próximo Chave Mestra Podcast. Até lá!